recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. In other words, remember that you come out of such a corruption as that. Simplesmente, em outras palavras, recordem que vocês saíram da grande corrupção como aquela. See? Bem, And, look here. e, veja aqui, If therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief. se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ó. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 6 em diante. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Grande Criador, desejamos que mais uma vez o Senhor possa compadecer de cada um de nós e nos alimentar com a palavra da hora. Estamos certos que hoje tem o maná, que o Senhor tem derramado no arraial dos gentios. E estamos comendo este maná hoje, muito agradecido pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obradores de maldade. Reconhecemos que todo o mistério que estava escondido só seria revelado ao sétimo anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Primeiro selo, nesta
última tradução, 68. Só esta parte, ele toma o livro dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo, só para este. Então, ninguém mais tem o direito de dizer que vai revelar alguma coisa. Porque o próprio Mombrana diz o que Deus prometeu fazer. Diz: vou revelar este mistério ao sétimo anjo, somente a ele. Esta é a segurança que nos dá, que nós não temos que ficar preocupados que mais alguém vai levantar para revelar os selos. Porque o livro já foi para a mão até do homem. Ele não está mais na mão de Deus, não está mais na mão do Cordeiro, ele não está mais na mão do irmão Brana, agora ele está nas nossas mãos. Se você vê a sequência deste livro, você não perde o que Deus está fazendo. Não é uma petulância nossa de dizer que o livro está em nossa mão, porque ele revelado, para ser revelado, era só ao sétimo anjo. Agora, depois o sétimo anjo entregava e aquilo passava para a mão do quíntuplo de Efésios 4:11. Vem do profeta, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Sempre a pessoa pensa: o que faz um evangelista nesta mensagem? Se o evangelista prega uma mensagem de evangelismo e não doutrinária, o que ele tem que entregar? Ele vai evangelizar o povo dizendo que ele comeu o livro. É a única forma que tem. Ele comeu o livrinho e agora tem que passar aquilo para o povo, mostrando que é um ministério da noiva neste dia final e que cada um de nós, como evangelista, pastor, mestre, apóstolo, faz parte desta noiva. E estamos aqui para mostrar isto para o povo, porque já foi revelado. Se não tivesse sido revelado, então poderíamos esperar em mais alguém, mas não tem mais ninguém, porque foi revelado para o sétimo anjo. Escuta aqui agora o parágrafo 76 do primeiro selo. Agora eu vou ler só da Nova Tradução. 76, hoje. Então, todos os julgamentos destes obradores de maldade, agora veja, através das eras destes selos, têm sido abertos até agora, quando o último selo é rompido. Ele já estava falando de 7 selos nas eras que já foram abertos. Só faltava o 7º selo. Então ele mostra que até agora, quando o último selo é rompido. Nos dias da voz do 7º anjo, tem que abrir o 7º selo. É a voz do 7º anjo. É a voz do 7º selo. É a voz do 7º trovão. Cada selo foi um trovão. O trovão é a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é transmitida através de um homem. Você não ouve Deus falando no ar. Você ouve Deus falar através do homem. Se você precisa ter fé, é nisso. É Deus falando através do homem. Então eu não creio no homem. Mas ninguém crê no homem. Mas você tem que crer que Deus está falando através do homem. E aí, se você não crê no homem, fica sabendo que você não crê em Deus também. Porque até Deus foi homem.
Eles não creram nos dias de Jesus por isso. Então a gente fica aqui, eu não posso pôr minha fé num homem. Agora, tem um homem que você tem que pôr sua fé. É o homem que porta a palavra daquele dia. E todos os demais que estão portando aquela mesma mensagem. Você tem que pôr fé. Eu não vou crer nesses homens. Agora, o homem que não carrega aquela palavra do dia, você não tem que crer nele. Você não tem que crer. Você não é obrigado a crer nele. Assim como não é obrigado a crer naquele que porta a palavra do dia. Mas se você não crer naquele que porta a palavra do dia, você perde a sua salvação. Bom, já não era nem sua, porque Deus mesmo não perde nenhum dos dele. Então, são coisas que a gente diz, eu sou salvo, eu fui salvo, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus. Mas Jesus é o homem do dia. Você aceita o homem do dia? Não, eu aceito Jesus do Calvário, mas ele não está no Calvário mais. Se você aceitar o Jesus do Calvário, ele não está lá mais. Não, eu aceito Jesus que está no trono intercedendo, ele também não está lá mais. O que você vai fazer agora? Você tem que aceitar Jesus que estava em Brana, no homem, que agora ele começou a descer. Deus veio do céu, se fez homem, subiu para o céu para voltar outra vez em homem. Ele tinha que fazer a mesma coisa. Então, se ele desce em homem, você precisa crer nesse Jesus que está operando através do homem. O homem não tem nada. As mulheres se vangloriam, os homens se vangloriam. Eles deveriam perceber que é um monte de verme esperando a ação. É só a gente morrer. Todo orgulhoso, todo inchado, como diz o profeta, o pseudo-intelectual, o muito inteligente, se ele caísse em si e visse o que ele é, que ele cheira mal igual aos outros, que ele apodrece igual aos outros, não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio, não tem preto, não tem branco. Tudo acaba, tudo apodrece, tudo fede. Tudo volta ao pó. Então, para que se vangloriar e achar que é alguma coisa? Para que viver com o nariz empinado, como se fosse dono do mundo? Deus veio ao mundo e ficou olhando para a terra. Ele foi ao Calvário, na terra, para salvar uma prostituta. Ele estava olhando para a terra, escrevendo na areia. Para salvar o mundo, ele estava no Calvário, olhando para a terra. Para revelar os selos, ele estava acima do Monte Pôr do Sol, olhando para a terra. Aí você toma um homem humilde como Brana, olhando para a terra. E se nós não formos humildes como ele, e quisermos só olhar para cima, tem que olhar para a terra. Eu estou falando agora quando as pessoas pensam que são alguma coisa. Não são. Nem grande, nem pequeno. Não são nada. Isaías diz, a nossa glória passa como a erva. Logo ela seca e morre. E a pessoa pensa que é alguma coisa. Vamos prosseguir, 76 do primeiro selo. E agora, enquanto ele tem observado estes selos e apenas presumindo o que eles estavam fazendo. Agora, no fim das eras da igreja, todos estes obradores de maldade
tomarão lugar. Se dirigirão à tribulação. Aí você pensa que obradores de maldade é quem faz feitiço contra os outros, quem pragueja os outros. Não, obradores de maldade é quem carrega a Bíblia e não sabe o dia do seu cumprimento. É quem carrega a mensagem de William Branham e não sabe que os selos já foram revelados, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, gentil. Amém? Isso é para nós mesmo. Tem coisa que não é para o mundo, não é para o povo lá fora mais. Fé de arrebatamento não é para o povo. Você não tem que discutir aqui. Aqui na terra você não vai encontrar, para satisfazer seus olhos, homens que tenham fé de rápido, pastores que preguem fé de rápido, igreja que tenha fé de rápido. Para os seus olhos carnais, você não vai encontrar, porque toda a vida que Deus operou foi em simplicidade e ninguém viu senão o eleito daquele dia. Todo mundo com dificuldade. Como que eu tenho fé de rápido? Quem está dizendo que tem fé de rápido sou eu. Você não tem que crer em mim. Você tem que ter fé de rápido. Você não tem que falar com as pessoas e dizer, vocês têm que ter. Não, eu tenho. Você tem que ver em você fé de rápido para não duvidar dos outros. Mas se você não é eleita, se você não é eleito, nunca terá fé de rápido, nunca verá e nunca saberá que outras pessoas possuem aquela fé, porque você está baseado em você, e você não é eleita, é eleito, e você não tem. Eu sei, não é qualquer coisa que nos convence, não é qualquer coisa, é a mensagem do dia. Mas depois de você ter essa luz que você não tinha, soberbo, depois de você não tinha isso, você tem hoje. O que você tinha era o maná apodrecido que você comeu 40 anos. Aí depois você come o maná da hora e quer achar que ninguém tem. Não tem igreja que tem fé de rápido. Eu não estou nervoso. É vocês que falam mal e expressam mal e não tem fé, por isso não encontra ninguém que tenha fé de rápido. O irmão Branham diz, nós não temos fé, ou temos fé somente suficiente para a cura divina. Precisamos de uma fé de trasladação. Onde ela está, irmão Branham? Nos trovões. Mas onde os trovões estão, irmão Branham? Nos selos. Ou então quer dizer, está na minha mão. Se falar está nos trovões, eu não tenho uma mensagem escrita, os trovões. Eu, pelo menos, não encontrei uma mensagem do irmão Branham dizendo a revelação dos 7 trovões. Eu não encontrei. E eu creio que eu não vou nem encontrar. Porque ele não tem uma mensagem com este título. Ele tem esse título dentro da mensagem. Os trovões estão nos selos. Então eu tenho que chegar nesse selo e descobrir. Aí que você descobre, começa a descobrir, até que a igreja reconheça o que ela é. A igreja não é um grupo de gente. A igreja é você que duvida. É uma igreja duvidosa. E você que crê é uma igreja crente. A gente pensa, a igreja é um grupo de gente. É os tirados, é os chamados fora. Mas eu fui chamado fora. Se o outro não foi. Então eu quem tenho que ter esta fé que está nos trovões, e os trovões estão nos 7 selos. Então eu tenho a revelação dos 7 selos.
Então eu posso ler esta revelação e saber, olha, eu creio em tudo isso daqui. Para começar nos selos, você tem que crer que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, Cristo não é mais intercessor, que o tempo das eras terminaram. Apocalipse 10:6. O anjo já bradou, acabou o tempo das eras. Agora, dentro da revelação, se você não encontra, olha, eu quero ver se eu tenho fé dos trovões. Eu tenho que saber que os trovões estão nos 7 selos. E eu já encontrei. E você vai encontrar obradores de maldade na primeira e segunda etapa. Você encontrou obradores de maldade no pentecostalismo, nas igrejas nominais que vocês passaram, aquelas que nem crêem no batismo com o Espírito Santo, mas vocês passaram pelo pentecostalismo e encontraram a mesma coisa, obradores de maldade. Vocês entraram na primeira e segunda etapa do irmão Branham, que vocês acharam boas mensagens, finalmente, obradores de maldade. Você chega na terceira etapa, quando eu comecei a pregar há 10 anos atrás, aí você tem a mensagem da hora. Hoje você não tem só a mensagem da hora. Hoje, dentro da mensagem da hora, tem-se obradores de maldade. Aqueles que não têm condições de crer que irão no rapto e duvidam que outros poderão subir. Mas você não tem que olhar para a sua condição. Deus nunca mandou você olhar para a condição. Ele mandou você crer. A fé vem por ouvir. Mas a minha vida não está de acordo, ou o casamento do fulano, da fulana não está de acordo, mas você crê na mensagem do profeta? Creio. Você crê no que ele pregou, casamento, divórcio, para te consertar? Creio. Então, e agora os trovões, você crê que foi revelado? Creio. Não tem nenhuma dificuldade para a fé do rapto entrar em você. Mesmo que teve seu casamento errado. Porque agora você tem uma fé certa. Você ouviu a palavra e você não ouviu a palavra mais de obradores de maldades. Aqueles que pregam por maldade. Não pregam para esclarecer. Não dão uma nota para os outros para esclarecer, mas por maldade. Aquilo está dentro deles. São obradores de maldade. Então eu não estou muito preocupado com obradores de maldade no pentecostalismo, porque faz 40 anos que eu saí de lá. Não estou preocupado com obradores de maldade na primeira e segunda etapa, porque faz 8 anos que eu saí de lá. A minha preocupação agora está aqui dentro. Obradores de maldade dentro da terceira etapa. E muitas vezes dentro do meu ministério. Dentro daqueles que me chamam de pastor. Mas na verdade, para eu ser pastor deles, eles têm que me ouvir. Eles têm que me obedecer. Eles não têm outra mentalidade. Sabe por quê, irmão? A sua mulher tem uma mentalidade toda contrária à sua? Guarda isso. É porque você tem a sua mentalidade contrária à minha. Mas você quer ser absoluto? Eu tenho hoje a revelação do que aquilo que prego é de Deus. Se eu não tiver, o melhor que eu faço é parar. E se você se opõe ao que nós pregamos, você tem que saber, já no natural, você encontra a mulher contra o marido, dá uma investigada. Dá uma investigada. O que você tem contra alguém? O que você tem contra alguém? Que a sua mulher não está muito bem com você. O que você tem contra alguém? Já estou falando de um casal crente agora. Certo? Não põe gente incrédula no meio, não. Estou falando de um casal crente dentro da mensagem, dentro da terceira etapa. Quando você encontra a sua mulher contra você, é porque você é contra essa mensagem. Você não tem enxergado, e então tem que ter quem opõe a ela. É infeliz quem se opõe à verdade.
é melhor você dar os braços para a verdade, crer nela, andar com ela. Por isso que é muito melhor os irmãozinhos da igreja que não têm aspiração para ministério. Porque quem tem uma aspiração, um desejo para ministrar, carrega dentro de si este segredo: obrador de maldade. Poderia não ter. É difícil um irmão que não tem nada que tomar Bíblia e pregar para os outros, é difícil ele ter uma obração na vida dele, uma obra de maldade. É difícil. Mas nós, os pregadores, temos que tomar cuidado nisto. Que pode estar aspirando o ministério. Bom, eu já encontrei gente que aspira a ser como eu. E eu aspiro ser como Cristo. Eu acho que eles estão perdendo tempo. Não tem que aspirar ser como eu. Eu quero um ministério igual o seu. Não, igual o meu. Você não quer um ministério igual o meu. Quando eu não tenho o que comer, quando eu tenho dificuldade para pagar as dívidas, os compromissos. Você não quer ser igual a eu. Você quer ser igual a eu porque você está pensando outra coisa de mim. Que eu tenho muita gente ao meu lado, que tem muita gente crendo em mim, mas eu não estou crendo assim não. Eu não estou crendo porque se o povo estiver crendo em mim, ainda não está bom. Ainda que sem crer também não vai. Pronto, agora o homem endeusou mesmo. Crede em Deus, crede também em mim. Se você não crê em mim que prega essa mensagem, você não crê em Deus. Se você não crê no pastor lá da sua igreja que prega a Bíblia, você não crê em Deus. Nem se for de uma maneira falsa. Você precisa crer em alguém que está pregando a Bíblia, te mostrando o caminho. Você não foi feito pastor, você foi feito ovelha apenas. E o pastor, diz o irmão Branham, que tem que ficar perto das ovelhas até cheirar ovelha. Quer dizer, ele nunca pode cheirar pastor. Se começar a cheirar pastor, começa a cheirar grandeza. Ele tem que cheirar ovelha. É um perto do outro para cheirar ovelha. Você pensa que em lugares que eu vou, em lugares que eu poso, alguns pastores têm coragem de posar? E que já posei, e que já comi, e que faz companheirismo. Gente simples, gente pobre. Isso é graça de Deus. Mas eu quero que vocês percebam isso. Obradores de maldade está aqui. Escuta, olha, o irmão Branham vem nos ensinando essas coisas e todas elas são tremendas. O parágrafo 77, irmão Branham diz: e descobriremos em um minuto, falando dos obradores de maldade, e descobriremos em um minuto que eles até mesmo trabalharam no nome da igreja. Obradores de maldade trabalhando em nome da igreja. Obradores de maldade trabalhando em nome de Deus. A igreja, há centenas de anos atrás, ela matava o povo porque ela cria que ela era de Deus. E ela estava matando o povo. Ela estava com obra de maldade nela. Quero que você aprenda isso. Se Deus está em você, não importa o irmão se está errado. Você ora por ele. Ora por ele e pensa que um dia você pode estar errada e errado pior do que eles. E se eles não têm a fé que você deseja, ore por eles. Porque talvez um dia você cairá da fé e não terá nem a fé que eles têm.
Descobriremos em um minuto que eles, esses obradores de maldade, até mesmo trabalharam no nome da igreja. Os obradores da maldade trabalham em nome da mensagem. Eles trabalham em nome de Brana. Obradores de maldade. Temo que chega um ponto que, ao invés de você estar pensando em Deus e na operação profética através de William Branham, você parta os seus olhos somente para mim, para um homem, e perca a veracidade da palavra. O que a gente teme é isto, é que o homem olha só para o homem e perca a visão de Deus. Irmão Branham diz: temo que cada um de nós tenhamos recebido o Espírito um do outro, ao invés do Espírito Santo. E tem hora que recebe o Espírito um do outro. Fala igual ao outro, chora igual ao outro, grita igual ao outro, adora igual ao outro. Mas não adora igual a Deus, não grita como Deus, não chora como Deus. Aleluia. Eles chamam a si mesmo igreja. Você simplesmente veja se isso é certo ou não. Eles chamam a si mesmo crente da mensagem. Obradores de maldade. Que tipo de maldade? Olha, tudo aquilo que tira a minha fé do rapto, se esse pregador não for um obreiro da maldade, o que ele pode ser? Ele atrapalha o indivíduo ter fé de rapto. Ele fica na porta, não deixa, ele não escuta o CD e não deixa o povo escutar também. Ele não aceita e atrapalha os outros a aceitar. Os fariseus cegos dos dias de Jesus, hoje ele tem outro nome. Hoje eles são crentes da mensagem. Hoje eles são obradores de maldades na mensagem. Impedindo, atrapalhando. Parágrafo 78 do primeiro selo. Hoje eu tirei para só ler essas partes assim. Eles terminam. Agora, isto começa aqui atrás de uma forma suave. Isso começa atrás, lá nas eras da igreja, lá na primeira era. Ele começou de uma forma suave. Ele começou com um dito, passou a um espírito, formou a doutrina dos nicolaítas. Mas primeiro começa suave. E o obrador de maldade, ele começa suave, para poder atrapalhar a sua fé. Irmão Branham diz, e simplesmente continua piorando. E as pessoas entram nisso dizendo, oh sim, isto é simplesmente ótimo. Mas nos últimos dias, estas coisas são conhecidas. E eles estão piores, de modo que entrarão diretamente para o período da tribulação. Obrador de maldade em todos os setores da mensagem. O 79 do primeiro selo diz, e como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Olha, me perdoe por usar esta referência. Será que eu não trouxe o livro? Vê para mim o livro ali. Unidade, está em cima da mesinha. Que coisa. Como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isto. Olha, eu não posso... Eu estou à procura dele mesmo. Eu não posso compreender isto. Não quero macular ninguém, eu quero só falar o que o irmão Branham falou. E se o irmão converteu, eu ficaria satisfeito que ele converteu. Mas, irmão Branham está dizendo assim, 79 do primeiro selo, e como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isto. Ela é levada para longe da tribulação. O irmão Branham não cria que a noiva
ia passar pela tribulação. 195 da mensagem Unidade. O irmão Liveio, se você segurar nisto, aqui está. Esta é a única questão com a qual discordamos. Ele crê que a igreja passará pelo julgamento. Eu não vejo isto. Eu não creio nisto. Agora, será que as pessoas converteram? Quem sabe que de 1962, para converter até 1963, né? 65, se não converteu, não converte mais. É um tempo aqui, para converter. 11 de fevereiro de 1962, irmão Brana pregou mensagem Unidade. Nesse tempo, o irmão não cria, como o irmão Brana. E eu duvido que se irmão Brana escutasse uma mensagem dele, pregando Deus e seu Filho, sendo dois, uma outra pessoa, que irmão Brana não teria mais uma coisa para colocar aqui. E não a única, teria também essa forma da deidade que ele vê dois e eu vejo um só. Quer macular alguém? Não, estou lendo que essa é a verdade. Se mudou, se converteu, graças a Deus. Se não, o tempo do irmão Brana foi o tempo deles. Se não converter naquele tempo, não converte mais. Porque a mensagem não é para eles mais. Agora a mensagem é para nós. Na nossa América aqui agora. Não é para eles. O tempo deles foi no tempo de William Branham. No tempo de William Branham dizendo, o irmão, ele crê que a noiva passa pela tribulação. É a única coisa que nós discordamos. E eu não creio nisto. É bom crer igual ao irmão Brana. Por que não creio igual ao irmão Brana? Porque sou teólogo. Quer dizer, Brana não é teólogo, ele que tem que crer igual eu? Não, Deus veio em carne agora, filho. Você tem que humilhar. Você tem que descer. Você tem que chegar aos pés de Deus. Você tem que renunciar a si mesmo e dizer, olha, eu renuncio à minha fé, que eu cria que a noiva passaria pela tribulação, eu renuncio à minha crença e agora aceito a crença de William Branham. E se você não renunciar essas crenças que vocês têm por aí, que William Branham vai revelar 7º selo, William Branham vai revelar 7 trovões, William Branham vai trazer a terceira puxada, terceira etapa. Se vocês não converterem, e se o povo do Brasil, se não converterem, os ungidos últimos dias, 262, onde o irmão Brana diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eu quero que vocês convertam, larguem de serem obradores de maldade. Sabe, vocês estão obrando maldade, sabe sobre quem? A esposa de Deus. Um corpo na terra que não precisa escutar essas coisas, precisa escutar só a verdade. Não obradores de maldade. Isso é uma maldade contra o povo de Deus. Dizer que o William Branham veio e não revelou o 7º selo, quando ele era o representante do 7º selo. O 7º selo é aberto, um homem, o 7º selo Branham. E dizer que não era, é um obrador de maldade. É o William Branham que mostra isso. Eles esperaram irmão Branham para revelar ainda a terceira etapa, a terceira puxada, quando o irmão Branham já disse, e já aconteceu. Eles estão aguardando o irmão Branham para revelar 7 trovões. Laodiceia 38 diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. William Branham não está presumindo, ele está afirmando. A revelação dos trovões são. Amém. Pergunta e resposta número 478.
O povo precisava saber disso. Esta é a verdade, é a realidade da hora em que nós estamos vivendo. Nós precisamos desta realidade. Preste atenção. E como pode um homem dizer que a noiva passará pela tribulação? Quando William Branham, Deus encarnado, diz que não. Como que você passa por cima da palavra de Deus? É quando você passa por cima da palavra de Branham. Como você passa por cima da palavra de Deus hoje? A mesma coisa. Quando você passa por cima da palavra de Branham. Branham é quem diz, Deus falou para ele, quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Eu te dou um sinal eterno. O sinal eterno está no seu nome. Eu te dou esse sinal. B-R-A-N-H-A-M. Era o senhor conversando com o irmão Branham. Parado na brecha, 138 a 155. Então, o que diz William Branham não se opõe. Seja você um teólogo, seja quem for, seja um pastor de 10, de 100, de 500, de 1000, de 10 mil membros. Não se oponha. Se você estiver se opondo à revelação dos trovões, que os trovões já foram revelados, e você se opõe contra, você é um obrador de maldade. Quanto maior sua igreja, você obra maior maldade ainda. Mas tem uma coisa, a sua obra de maldade não poderá cegar um eleito. O eleito, ele sai da obra da maldade. O eleito não aceita falar que os trovões não foram revelados. Se você encontra um irmão que se apraz, quando se fala, a terceira etapa acontecerá, os trovões serão revelados, irmão Branham vai vir aqui e andar ainda num poder, num cavalo, e você dá glória a Deus, isso prova que você, juntamente com aquele seu guia, faz parte de obradores da maldade. Eu sei que não vou dar conta de tudo aqui, a mensagem é grande, né? Se fosse nós pregar só, mas nós temos que ler, isso é verdade do assunto. Uma das coisas boas que o irmão Branham fala com respeito a cada eleito, eles têm julgado a si mesmos. O eleito julga a si mesmo. Apenas aquela escritura que vocês já conhecem da ceia, que São Paulo diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos julgássemos, a noiva tem julgado a si mesmo, para não ser julgada. Eu estou julgando a mim mesmo, minhas ações, minhas atitudes, aquilo que faço, que ando, que falo, que ouço, o que vejo, eu tenho que julgar a mim mesmo, porque quando eu não julgo a mim mesmo, alguém vai me julgar. O crente nascido de novo é sem pecado. Está tudo, hoje eu estou falando do selo em outro lado, mas eu misturo com tudo. Eu falo de um lado, mas misturo com o mistério revelado e tudo, porque eu não aguento. Não dou só uma lição de perdão de pecado. O crente nascido de novo é sem pecado. Você já viu como nós nos consideramos? Nós nos consideramos o que a Bíblia diz. Você quer ver? É por isso que nós somos o que somos. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Esse é o nosso lado da carne. Senhor, eu fracassei. Senhor, eu pequei. Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa. Esse é o nosso lado. E se dissermos que não pecamos, então fazemos-lo mentiroso. Agora, olha bem quando você chega a nascer de novo. 1 João 3, versos 5 a 10. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Mas
você tem os dois lados aqui. Se dissermos que não pecamos, então fazemos-lo mentiroso. Mas depois de nascer de novo, se você disser que está pecando, aí você está fazendo-lo mentiroso também. Então o que o homem precisa é nascer de novo. E vem o William Branham e diz que nós temos que nascer de novo da mensagem. E depois você chega e diz, eu nasci de novo, graças a Deus. Passei por todas essas igrejas, pentecostais e tudo, e agora eu nasci de novo. Muito bem. Você já nasceu da mensagem? Não, eu já nasci de Jesus. Não, Branham falou que você tem que nascer da mensagem. Isso quer dizer, você tem que nascer dos selos revelados, você tem que nascer dos trovões revelados, você tem que nascer do 7º selo revelado. Quando você nasce, é porque você faz parte daquilo. Se eu sou um filho de meu pai, eu tenho parte do meu pai, parte da minha mãe. Se você é nascido de Deus, você é uma parte de Deus. E se Deus é eterno, você agora, ao nascer de novo, não é eterno físico, mas você é eterno na sua alma, você é eterno em Deus. E se você disser que está pecando, escuta aqui. Isso aqui é muito bom. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica injustiça é injusto. Me perdoe, vou voltar aqui. Ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado, olha como que a coisa muda aqui, é do diabo. Aí você chega assim, eu cometi pecado. Não tive jeito, cometi pecado. Quem comete pecado é do diabo. Então o crente não erra, ele falha, ele continua nessa carne, tendo suas dificuldades. Mas é bom você saber disso, que depois que você nasceu de novo, não me dá vazão para pecar, para errar, mas uma melhor segurança de que Deus diz que eu não tenho pecado. A minha carne, a minha consciência diz, você pecou. Deus na minha alma diz, você está limpo. Aí, escuta, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, vocês já notaram que isso daqui, você pode ver os selos nisso daqui? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Aí, o 7º selo, ele não nos abriu o 7º selo. Se eu ler o 7º selo, onde está escrito, ele não nos abriu o 7º selo, e eu colocar em cima daquela palavra, ele abriu o 7º selo, eu estou errado, eu estou pecando. Não sei se você está entendendo isso. É um lado da moeda. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Se dissermos que o 7º selo foi aberto dentro do 7º selo, o fazemos mentiroso. Porque está escrito dentro do 7º selo, ele não nos abriu este selo. Mas logo você encontra outra escritura, mais para frente, como São João, 1 João 1,10, aí você tem um alívio em 1 João 3, 5 a 10. Então agora o que eu vou achar? Agora já está dizendo que se eu disser que o 7º selo, depois que eu nasci da mensagem, se eu disser que o 7º selo não foi revelado, eu estou fazendo-lo mentiroso. E se eu não creio que o 7º selo foi revelado, eu sou do diabo. É pesado, não é? Estou só aplicando, isso daqui não é tipo, só estou aplicando. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isto o 7º anjo se manifestou para revelar aquilo que estava escondido.
E se disser que tem algo escondido, então eu estou dizendo que Deus não cumpriu sua palavra. Estou pecando contra Deus. É uma maldade contra Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Agora, essa daqui é uma veracidade. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Verdade, verdade, verdade. Nasceu de Deus, não comete pecado. Agora eu pergunto para você e eu pergunto para mim mesmo, Osmar, tem falhado? Tem. Só que eu não cometi pecado. Temos falha? Temos. Mas não cometemos pecado. É isso que a pessoa tem que ver, que depois que você nasceu de Deus, você continua com as suas fraquezas, mas você não vai cometer aquilo. Porque a sua semente permanece nele. Como você pode pecar? Não pode pecar porque é nascido de Deus. Antes de eu nascer de Deus, eu peco. Mas depois que eu nasci de Deus, não peco mais. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém. Tenha paciência mais um pouquinho, que falta pouco aqui para mim. 10 minutinhos. Eu também estou chegando aqui ao final. 85 do primeiro selo. Aquele que resiste, veja, um mistério. O mistério da iniquidade. Lá atrás, na própria primeira era da igreja aqui está Paulo escrevendo, dizendo isso. O mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deve fazer e você o faz de qualquer modo. Agora, se você já sabe que nesse tempo Deus mandou uma mensagem e você diz que Deus não revelou ao irmão Brana este mistério, aí você está fazendo Deus mentiroso, porque Deus diz que era nos dias da voz do irmão Brana, do sétimo anjo. Isso já aconteceu. Eu tenho que crer nisso. Paulo disse que os tais estavam na terra, então, obradores da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aí ele começa a ler a Bíblia, onde nós lemos. Para mim encerrar aqui, eu já estou para 87, para mim encerrar. Eu vou ler esta leitura aqui. Eu gostaria, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Outra coisa boa aqui que o irmão Brana vem ensinar. 87 do primeiro selo. Não então, vejam, não então, mas em seu próprio tempo, vejam, no rompimento daquele selo. Olha, irmãos, vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Não era para ser manifestado, feito claro, no tempo de Paulo. A seu tempo, era no tempo de Brana. O mistério da iniquidade, os obradores de maldade, seriam manifestos no tempo da voz do sétimo anjo. Como tinha a voz da justiça na terra, tinha a voz da maldade, da injustiça, através dos homens que não creram naquele que estava obrando a justiça. Eles não creram e passaram a ser obradores da maldade, de iniquidade. Então, vejam, no rompimento daquele selo, ele ainda fala assim, no rompimento daquele selo, porque é no dia da voz do sétimo anjo, é o rompimento do sétimo selo. Não era do primeiro, o primeiro foi no tempo de Paulo. Mas quando ele fosse aberto, no tempo de Brana, aí revelado, se o sétimo selo não abre, ele não pode revelar os outros, porque os outros abriram durante as eras da igreja e não tiveram revelação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo selo abre e revela os selos que já foram abertos. Por isso ele revela o que aconteceu no decorrer das 7 eras da igreja. Amém? Glória a Deus. E só vai abrindo a mente. Nós sabemos exatamente o que foi. Quem é este homem da iniquidade?
Quem é esse homem do pecado? Esse sujeito que está praticando a iniquidade. Seja manifestado em seu próprio tempo, porque já o mistério da injustiça opera. Qual o mistério da injustiça? Enganadores. Aí você tem que ver, enganando o povo que Deus são 3 pessoas, enganando o povo que Deus é 2 pessoas, enganando o povo que é só Jesus. Vamos mexer com tudo, enganando o povo. Nunca viram o Senhor Jesus Cristo, porque é Pai e Filho. Irmão Branham explica isso quando ele diz, e viremos e faremos nele morada. Ele diz, é ele, o Pai e o Espírito Santo, todos em uma só pessoa, abrangendo esta divindade que vem morar no crente. Eu não tenho 3 homens morando em mim, eu tenho 3 ofícios da mesma pessoa de Deus morando em mim. Amém? Mas aí vem os enganadores, porque já o mistério da injustiça opera, e o mistério da injustiça é trazer enganadores, enganando o povo que o 7º selo não foi revelado, que o 7º selo não foi revelado, que a 3ª etapa não cumpriu, enganando o povo que Deus não tem novo nome. São enganadores, obradores de maldade. A irmã Branham vem e diz, porque já o mistério da injustiça opera, enganadores. Veja você, enganando as pessoas com alguma coisa. Engana com um tipo de doutrina, que eles vieram na deidade, mostrando trindade, engano também com outra coisa aqui. Com alguma coisa eles estão enganando. Enganando que Deus é 2 pessoas. E não consegue ver o Pai no Filho para formar a unidade de Deus. Ele somente, Deus, aquele que resiste até que a igreja, Cristo, a noiva, seja tirada. Deus está resistindo estes obradores de maldade que vêm operando através do nome da igreja, do nome da mensagem, do nome do profeta. Mas Deus está resistindo esses obradores da maldade com a revelação dos selos, com a revelação dos trovões, com a revelação do novo nome. Deus está resistindo eles até que saia do meio deles, que nós continuamos aqui ainda, mas até que a noiva, Cristo, seja tirada da terra. Isso é o que o irmão Branham ensina aqui. Até que isto seja feito, a igreja, Cristo, a noiva, seja tirado. Amém? Aí, no rompimento do selo, em seu tempo, esse homem da iniquidade tinha que manifestar. Em seu tempo, Paulo diz, não no meu tempo, mas no seu tempo que será revelado. Não no tempo de Paulo, mas no tempo de Branham. Senhor Deus, que cada coração possa se despertar para sair fora do engano. Havia o engano católico, passou para o engano protestante, wesleyano, pentecostal, entrou no engano depois da 1ª e 2ª etapa. E agora, Senhor, ajuda-nos a fugir do obrador de maldade dentro da 3ª etapa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que o Senhor está aqui para resistir o homem da iniquidade, os obradores de maldade, porque se tem o homem da iniquidade, tem o homem da justiça, Deus em carne e em brana. Se tem o homem da iniquidade, tem Satanás operando através de um homem, tendo seus homens para ser aqueles semeadores e obradores da maldade. Mas Deus também em carne tem os seus homens através da linhagem bramita, para poder crer, pregar e defender esta revelação da sua palavra nos dias da voz do 7º anjo. Obrigado por tudo, Senhor, que pudemos comer este livrinho e agora estamos dando para esse povo comer também o mesmo livro. Em nome do Senhor Jesus. Que isto não fique só na nossa boca, mas que desça ao nosso âmago,
para poder amargar lá no estômago, lá por dentro, lá na alma. Quando amarga, mas podemos sentir bem com a palavra, porque o que amarga não é ter o mundo contra nós, mas sim os próprios irmãos aqui, os próprios irmãos no próprio ministério, na própria etapa, não aqueles da primeira e segunda mais, mas os da própria etapa, da terceira etapa, que seus pensamentos não podem mais estar em conexão com o pensamento da revelação da hora em que pregamos. Eles não estavam, porque o diabo estava operando no tempo do irmão Brana também, contra o irmão Brana, e hoje está operando no nosso tempo contra nós, não fora, mas dentro da mensagem. Ajuda-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, cada dia meu viver, quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. Jesus, servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar sempre a Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Jesus, eu quero andar, com Jesus sempre viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Jesus, eu tenho paz, vida eterna, graça e luz. Seu amor me satisfaz. Quero sempre andar com meu Jesus. Com Jesus eu quero andar, com Jesus sempre viver. Sempre agradar a Jesus, servir e obedecer.